Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa live. É uma live preparatória e também para divulgação do curso Interpretação da Bíblia Ontem e Hoje. É um curso novo que nós estamos lançando, que tem como objetivo ajudar você a ler e entender esse livro tão querido, o livro mais importante do mundo, o livro onde Deus se revela salvadoramente, que são as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamentos. Essa aula inaugural, por assim dizer, tem como objetivo dar uma visão geral sobre os princípios de interpretação da Bíblia, que é a Bíblia, porque nós devemos lê-la e como nós devemos interpretá-la e entendê-la, ok? Então venha comigo para essa aula, para que você tenha um gostinho do que nós vamos oferecer nesse curso, que vai durar 5 meses, com 25 aulas. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso no final. Muito bem, vamos começar falando a respeito do objeto do nosso estudo, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro muito antigo e nós precisamos ter isso em mente, embora não pareça que seja, não é? A gente compra uma Bíblia, está ali novinha, né? As folhas bem conservadas, a capa bonitinha, a gente pensa que é um livro que foi escrito recentemente, não é? Mas na verdade não, a Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo. O primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, foi escrito por volta de 1500 anos antes de Cristo, portanto, há 3500 anos atrás do tempo em que nós vivemos. E o último livro da Bíblia, que nós acreditamos foi o Evangelho de João, o último a ser escrito, ele foi produzido pelo apóstolo por volta do ano 80 depois de Cristo, portanto, tem aí mais ou menos 2000 anos de diferença entre a Bíblia e nós. E é por isso que nós precisamos de sabedoria e de princípios para poder ler e entender, porque a Bíblia é esse livro tão antigo que foi escrita em outra cultura, em línguas que não se falam mais, grego, hebraico e aramaico. O hebraico bíblico já não se fala e nem o grego bíblico também não se fala e também não o aramaico. Então, todos os autores já morreram, a cultura em que a Bíblia foi produzida também ela já passou, daí nós precisamos saber como transpor essa distância que existe entre a Bíblia e nós. A Bíblia foi composta por mais de 40 autores diferentes, a maioria deles eram judeus, à exceção de autores como Lucas, por exemplo, que escreveu o Evangelho que tem esse nome, e o livro de Atos, que era um médico grego. Todos esses 40 autores, cerca de 40 autores, viveram no Antigo Oriente, na cultura do Antigo Oriente, que hoje é compreendido pelo Irã, Turquia, Síria, Líbano, Egito e Israel. Esses países, hoje, onde eles estão situados onde era o Antigo Oriente. Foi naquela região que a Bíblia foi produzida. A palavra Bíblia, Biblion no grego, significa uma coleção de livros. E nós temos, de fato, 66 livros dentro da nossa Bíblia, divididos entre Antigo Testamento, que são 36 livros, e 27 que compõem o Novo Testamento. O cânon hebraico, ou seja, a Bíblia hebraica, ela divide os livros um pouquinho diferente de nós. Embora sejam os mesmos 36 livros, divide em lei, profetas e escritos. O cânon do Novo Testamento é composto pelos livros Evangelhos, Atos, cartas gerais, ao contrário, cartas paulinas, cartas gerais e o livro de Apocalipse. Essa é a nossa Bíblia, a Bíblia que nós, evangélicos, reformados, aceitamos. Os judeus e os cristãos aceitam e recebem o Antigo Testamento como inspirado por Deus e, portanto, infalível e inerrante. E nós, cristãos, acrescentamos o Novo Testamento como igualmente inspirado por Deus, acrescentamos ao Antigo Testamento. Portanto, a Bíblia dos cristãos é de 66 livros. Primeira parte, Antigo Testamento. Segunda parte, o Novo Testamento, compondo esse livro maravilhoso, que é a revelação completa de Deus para a humanidade, que é a Bíblia Sagrada.
Apesar dos 40 autores e dos seus 66 livros, a Bíblia tem apenas um tema central, que é a revelação que o Deus triuno faz de si mesmo. Deus se revela na Escritura, e ele revela quem ele é, revela qual o seu projeto para a humanidade, seu plano, revela quem nós somos, de onde nós viemos, por que estamos aqui e o que nos aguarda no futuro. Nós podemos dividir a revelação bíblica em 4 grandes partes: criação, queda, redenção e consumação. A criação fala a respeito da maneira como Deus nos fez. A queda, a maneira como nós caímos do estado original em que fomos feitos. Redenção registra os atos salvadores de Deus na história, culminando na vinda de Cristo, na plenitude dos tempos. E consumação é o registro do que vai acontecer no final, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, onde nós, ressurretos e glorificados, viveremos ali para todo sempre com o Senhor Jesus na presença do nosso grandioso e glorioso Deus. Esse é o tema central das Escrituras, os atos salvadores de Deus, Deus vindo ao encontro do homem para resgatá-lo do seu pecado. O centro da Bíblia é a revelação máxima que Deus faz de si mesmo na pessoa de Jesus de Nazaré. A sua encarnação, seu ministério, seu sofrimento, morte, ressurreição, ascensão e glorificação nos céus e a sua mediação e intercessão pelos seus, isso é o tema ou o ponto climático da Bíblia. Tudo gira para chegar, ou tudo acontece para chegar nesse momento decisivo da história da redenção. A Bíblia, portanto, é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, ela é autoritativa para a nossa vida, ela é inerrante, infalível, e é onde nós encontramos a verdade acerca de Deus, a verdade acerca de nós mesmos, a origem de todas as coisas e como podemos nos relacionar com esse Deus e também qual será o fim de todas as coisas. É um livro maravilhoso, não é verdade? Nós cremos que Deus não se revelou em outros escritos. Nós sabemos que há outros escritos religiosos que são venerados por outras religiões, mas para nós, Deus se revelou somente nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamentos. Ok? Agora, vamos para a segunda parte dessa nossa aula, onde eu pergunto por que ler a Bíblia? Já que é um livro tão antigo, é um livro que foi escrito por autores que estão mortos numa cultura diferente da nossa, que nem existe mais, então por que nós deveríamos ler esse livro? Primeiro porque nós queremos aprender a respeito de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. É na Bíblia e nela somente que nós temos conhecimento a respeito do Deus triuno. É verdade que Deus se revelou na natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Entretanto, é somente nas Escrituras que nós temos a revelação completa, salvadora e definitiva de Deus. Só pela natureza nós não podemos aprender a respeito do caráter de Deus, dos seus planos, dos seus propósitos e muito menos a respeito do Senhor Jesus Cristo e da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. É por isso que nós precisamos ler e estudar a Bíblia, porque Deus, o único Deus verdadeiro, o único Deus que há, se revela somente nela. Segundo, eu preciso estudar a Bíblia para aprender a respeito de mim mesmo. Quem eu sou? De onde eu vim? Por que eu sou assim? Por que eu faço determinadas coisas? Para onde é que eu vou? Qual o meu propósito aqui? Qual a razão da minha existência? Estas são perguntas existenciais que as pessoas têm feito através da história, em todas as culturas e em todas as épocas. A busca de propósito, a busca de identidade, a busca de uma razão que valide a minha existência e que me oriente sobre as decisões que eu preciso tomar aqui nessa vida. A Bíblia me ensina quem eu sou, como eu fui criado, com que propósito eu fui criado, como eu devo viver aqui nesse mundo, como resolver a questão da minha culpa, dos meus pecados, como me preparar para a eternidade, o que é a morte, o que vem depois da morte. Tudo isso nós encontramos na Bíblia, por isso que nós devemos ler e estudar. Porque
também, aqui mais uma razão, a terceira razão, é porque somente na Bíblia nós encontramos a maneira pela qual nós podemos ser salvos do nosso pecado ou dos nossos pecados. Todos nós temos consciência das nossas falhas, dos nossos erros, que nós somos insuficientes, que nós somos inadequados, incoerentes, subjetivos e fazemos coisas que nós não queríamos fazer. Nós pecamos diante de Deus e isso nos torna culpados diante de Deus. Como me reconciliar com Deus? Como obter o perdão de Deus? Como ter a certeza da vida eterna? Tudo isso é ensinado na Bíblia. A Bíblia vai nos trazer o Evangelho, a mensagem gloriosa de Deus, de que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em quarto lugar, a Bíblia deve ser lida porque ela me ensina como eu devo viver nesse mundo. Que decisões tomar? Com quem eu devo me relacionar? O que eu devo fazer com relação ao meu próximo? De que maneira eu espero ser tratado por eles e como eu devo reagir à maneira como eles me tratam? Todas essas perguntas, que são perguntas comuns que as pessoas fazem, encontram resposta na Bíblia sobre como eu devo viver, como eu devo gastar o meu dinheiro, como eu devo me divertir, como eu devo conduzir o meu casamento, como eu devo conduzir os meus negócios. A Bíblia traz as respostas de Deus para essas questões que todas as pessoas têm. Em quinto lugar, eu devo ler a Bíblia, estudar a Bíblia, porque através dela eu posso entender o mundo. O que é o mundo? Como ele funciona? Quais são as regras, os princípios e as leis que controlam a nossa existência? Eu posso entender as pessoas e por que as coisas são o que são. A Bíblia nos dá o que a gente chama de uma cosmovisão, uma visão de mundo que vai nos ajudar a entender a realidade e fazer sentido para a nossa existência. Em sexto lugar, eu devo ler a Bíblia e entendê-la porque é através dela que eu vou conhecer o que ainda vai suceder nesse mundo. Essa é uma pergunta que todo mundo tem a respeito do futuro. O que é que vai acontecer? O que é que nos aguarda? Quais são as próximas etapas da existência humana? Pois é, a Bíblia nos fala a respeito disso. A Bíblia nos conta a respeito do plano de Deus e aonde Deus quer chegar. O que é que Deus já planejou e já decretou para nós, aquilo que está guardado mais no futuro e na própria eternidade. E por último, nós devemos ler a Bíblia porque é através do conhecimento que ela me traz que eu posso ter comunhão diária com Deus e com seu Filho Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. É por isso que eu devo ler a Escritura. E é por isso que você precisa saber como interpretá-la. Veja, primeiro eu mostrei que a Bíblia é um livro antigo. Foi feito, foi criado, foi escriturado, foi produzido numa cultura que nem existe mais. Sob inspiração de Deus, 40 autores diferentes trouxeram a mensagem única a respeito de Deus. Como é que eu vou entender esse livro antigo, escrito em línguas que já não se falam mais, cujos autores já morreram? E aí entra então a parte da interpretação ou da hermenêutica, que é a ciência de ler e entender textos em geral e a hermenêutica sagrada, que visa entender a Bíblia em particular. Eu quero trazer aqui, na terceira parte dessa aula inaugural, algumas regrinhas ou alguns princípios de como nós devemos ler a Bíblia para termos todo aquele proveito que eu acabei de mencionar. Como é que eu devo ler a Bíblia? Vamos lá. Eu devo ler, em primeiro lugar, orando, para que Deus me ilumine e me dê compreensão. Se esse livro é o livro de Deus, eu devo esperar, então, que o próprio Deus me conduza nas suas páginas para que eu tenha condições de entendê-lo, para que minha mente seja iluminada na compreensão daquilo que eu estou percorrendo, daquilo que eu estou lendo. Então, ore por iluminação. Peça que Deus abra o seu entendimento, que Ele mostre a sua vontade, que Ele aplique a sua palavra ao seu coração. É muito importante que você comece a leitura da Bíblia assim. Segunda coisa, segunda sugestão que eu daria, é que você tenha uma boa tradução para fazer as suas leituras diárias. Nós temos
muitas Bíblias, muitas versões da Bíblia disponíveis no mercado. E entre elas eu gostaria de sugerir a vocês a Nova Almeida atualizada, ou mesmo a Almeida atualizada, a Nova Versão Internacional, a NVI, e a NVT, Nova Versão Transformadora. Elas têm diferentes princípios de tradução, mas eu creio que estas três Bíblias elas darão a você uma leitura segura do original. Na verdade, eu até sugeriria que você tivesse essas três versões, você usasse a Nova Almeida para ler e depois você fizesse comparações com a NVI e com a NVT. Eu creio que isso vai enriquecer muito a leitura da Bíblia. Eu quero dizer para você que eu sou um estudioso da Bíblia há muitos anos, eu vou fazer 40 anos no Ministério de Ensino e de Estudo da Bíblia Sagrada, e eu quero dizer para você que até onde eu entendo e tenho pesquisado, essas versões nos trazem uma tradução segura, uma tradução confiável. As divergências são, como eu disse, por conta do princípio de tradução que eles usam para traduzir. Por exemplo, a NVT, ela faz uma tradução mais livre e procura adequar mais ao vocabulário da língua portuguesa, mas ela faz isso com muita fidelidade. A Nova Almeida, ela já traduz mais literalmente, embora ela tenha também essa preocupação em trazer a verdade do texto para o leitor. Então, pegue uma boa tradução e vamos lá. Terceira sugestão, consulte bons comentários. É bom você ter comentários do livro que você está lendo da Bíblia, ou então adquira uma Bíblia comentada, Bíblia com notas. E, mais uma vez, você tem várias opções aqui. Eu quero citar a Bíblia de Genebra, a Bíblia de Estudos NVI, a Bíblia Shed. São apenas alguns exemplos de boas Bíblias com notas que você pode adquirir. A Nova Almeida atualizada com notas, ela também é uma boa opção. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que é bom você ter ajuda. Algumas passagens da Bíblia são fáceis de entender, outras já são um pouco mais complicadas. E uma Bíblia com comentários vai ajudar você nessas passagens que são um pouquinho mais difíceis. Em quarto lugar, minha quarta orientação é que quando você for ler a Bíblia, você leia partes inteiras. Em vez de abrir e ler só um versículo, leia um capítulo inteiro, leia 2, 3 capítulos todo dia, porque isso vai lhe dar uma visão geral, ampla. Lembre que a Bíblia foi escrita como um livro, não como uma coleção de ditos que você pode simplesmente tirar do contexto, ler e entender e, enfim. Não é uma caixinha de promessas, né? Não sei se você conhece, mas antigamente tinha uma caixinha de plástico com versículos colocados ali e a pessoa de manhã, quando acordava, tirava um daqueles cartõezinhos com a passagem bíblica e considerava aquilo como sendo a sua devocional. Eu não estou dizendo que Deus não possa falar ao nosso coração através de versículos isolados. Ele é Deus, ele fala assim. Mas para que você tenha... Nosso alvo é compreender a revelação bíblica, não é isso que eu estou falando. Então, para que você faça isso, é melhor você ler o texto dentro do seu contexto. Leia partes inteiras da Bíblia, isso vai lhe ajudar muito. A minha quinta sugestão é que você leia diariamente. Diariamente. Tire um tempo todo dia para ler a sua Bíblia. Para ler e meditar, comparar, estudar aquelas notas que eu sugeri que você tivesse, porque isso vai alimentar a sua alma, isso vai fortalecer a sua fé, isso vai tirar suas dúvidas, vai esclarecer você e Deus vai falar a você pelo Espírito Santo à medida que você está estudando a sua palavra. Uma sugestão que eu daria para você, é a minha sexta sugestão, é que você leia em sequência. Leia a Bíblia em sequência. Ou seja, você pode começar em Gênesis com o alvo de ir até o livro de Apocalipse. Ou você pode fazer por partes. Por exemplo, eu vou ler o livro dos Salmos, são 150 salmos. Então, todo dia você vai lendo em sequência. Ou eu vou ler os Evangelhos, começa com o Evangelho de Mateus e vai lendo até chegar em João. Mas tenha uma sequência. Isso é importante porque os livros da Bíblia eles foram colocados numa sequência
no cânon bíblico seguindo uma lógica, que é o desenvolvimento da história da redenção, à medida que Deus ia se revelando progressivamente. Então, você manter isso em mente é maravilhoso para seu entendimento da Bíblia, e isso pode ser conseguido através de uma leitura sequencial. E eu diria até, em sétimo lugar, que você usasse um programa de leitura anual. Atualmente, no momento, é isso que eu estou fazendo. Eu estou seguindo uma leitura um tipo de leitura que vai me permitir ler a minha Bíblia mais uma vez inteira em um ano. Então, existem muitos programas de leitura anual da Bíblia. Isso dá a você um alvo, um objetivo, não é? Um desafio para você começar e terminar e ler a Bíblia toda em um ano, ou menos do que isso. Em oitavo lugar, oitava sugestão, anote as dúvidas que você tem para perguntar a alguém depois. Quando você estiver lendo que encontrar uma passagem difícil, você faz uma notinha ali. E depois da leitura da Bíblia, né, alguém já comparou a leitura da Bíblia a comer peixe. Você vai comendo peixe, de repente você encontra um espinho ou uma espinha, você tira aquela espinha e continua a comer o peixe, não é isso? Então, quando você estiver lendo, encontrou uma passagem espinhosa, difícil, você deixa ela de lado, marca, continua a leitura e depois você vai pesquisar. Você vai perguntar, vai ler os comentários para ver se você entende aquela passagem difícil. Mas não deixe de procurar entender. Não deixe nenhuma passagem sem compreensão. E por último, lembre dessas regras. E aqui vou entrar agora na questão da interpretação propriamente dita. Lembre dessas regras simples. Primeiro, a Bíblia é sua melhor intérprete. A Bíblia é a sua melhor intérprete. Às vezes uma passagem é difícil de entender, um certo assunto é difícil de entender numa parte da Bíblia, mas ela fica clara em outra parte da Bíblia. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, nas bem-aventuranças, está dito que Jesus disse: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E aí você fica, mas como assim? Bem-aventurados os pobres? Eu não posso dizer que eu sou pobre, né? Eu nasci numa família de classe média e eu não sou pobre, eu não passo necessidade, mas Jesus disse que os pobres é que são bem-aventurados e que deles é o reino dos céus. Aí você vai ler as bem-aventuranças em Mateus e lá você encontra o relato completo. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito quer dizer humilde. Os humildes, eles herdarão o reino de Deus. E humilde aqui não é humilde financeiramente, é humilde de coração. É uma pessoa que sabe realmente que ela é pecadora e que ela depende da graça de Deus em Cristo Jesus para a salvação. Então, Mateus explica Lucas. Esse é apenas um exemplo. Há muitas outras situações em que uma passagem difícil ela é melhor compreendida por outra passagem. Isso por conta dessa regra, a Bíblia é a sua melhor intérprete. Uma segunda regra, os textos têm apenas um sentido, que é aquele sentido original pretendido pelo seu autor. Leia a Bíblia sempre perguntando: o que é que o autor está querendo dizer? O que é que Moisés está querendo dizer aqui? O que é que Isaías está querendo dizer? O que é que Paulo está querendo dizer? O que é que João está querendo dizer? Procure a intenção do autor, porque ao encontrar a intenção do autor, você vai encontrar o sentido da passagem. Pega, por exemplo, a passagem do bom samaritano, né? Em que tem um relato daquele homem que foi assaltado e que foi socorrido por um samaritano que o leva para uma estalagem e cuida dele. Tem pessoas que vão interpretar aquilo ali alegoricamente, como se fosse um retrato da história da redenção. O homem que foi assaltado é Adão, o samaritano que vai lá socorrê-lo é Cristo, a hospedaria onde ele vai ser colocado é a igreja. A pergunta é: era essa a intenção de Jesus quando ele contou essa parábola? Não. Jesus contou essa parábola para responder a pergunta de um mestre da lei: quem é o meu próximo? E Jesus contou essa história para dizer que o meu próximo é aquele necessitado que precisa de mim e eu devo socorrê-lo. É esse o sentido da parábola, não tem nenhuma outra significação. Então, siga essa regra.
o que é que Jesus quis dizer, o que é que o apóstolo Paulo quis dizer, porque a intenção do autor vai determinar o seu sentido. Nós vamos falar bastante sobre intenção autorial nesse curso de interpretação que nós estamos lançando. Terceira regra, não alegorize ou não espiritualize, a não ser quando o texto requeira. As pessoas gostam de fazer uma leitura alegórica da Bíblia, de fazer interpretações espiritualizadas, perdendo de vista o sentido natural, o sentido óbvio, o sentido literal, que deve ser o sentido preferido, a não ser que fique evidente que o sentido não é literal. Por exemplo, quando Jesus diz, eu sou a porta, você não vai interpretar isso literalmente. Jesus não é uma porta, não é? De madeira. O que ele está dizendo é que ele é o caminho, é o meio pelo qual você entra no reino de Deus. Então, essa passagem só pode ser entendida como uma metáfora. Então, você não vai ler literalmente, né? Porque daria um sentido absurdo. Mas, a não ser quando a interpretação literal dê um sentido absurdo, deve ser o sentido pretendido. Deve ser aquilo, a leitura preferida. E, por fim, como eu já falei, não leia textos fora de seus contextos. Texto fora de contexto é pretexto. Essa é uma regra muito simples, fácil de decorar. Por isso que eu falei, leia grandes porções da Bíblia. Isso vai ajudar você a ter uma leitura inteligente e uma leitura proveitosa. Muito bem, este é apenas um aperitivo do que você vai ter no nosso curso Interpretando a Bíblia ontem e hoje, que nós estamos lançando agora, nesse momento. Serão 20 aulas. Toda segunda-feira você vai ter uma aula durante 5 meses e 5 aulas ao vivo em que eu vou estar respondendo as perguntas de vocês. Estaremos interagindo, respondendo as suas perguntas. E aqui, olha só, as inscrições estão abertas. Você pode fazer a sua inscrição no meu site augustosnicodemos.com e para aqueles que se inscreverem hoje, nas próximas 24 horas, você vai ganhar meu livro A Bíblia e seus Intérpretes totalmente grátis. Um bônus que nós vamos mandar para você. Você vai receber em casa A Bíblia e seus Intérpretes. E que é um livro que eu escrevi sobre a história da interpretação e que vai ser a base do curso que nós vamos oferecer. E tem mais. Os alunos desse curso vão ganhar desconto de até 40% nos meus livros e 30% no livro de outros autores reformados. Portanto, as inscrições já estão abertas. Os que se inscreverem nas próximas 24 horas vão ganhar o livro de presente e todos os alunos terão desconto de 40%, 30% nos meus livros e 30% nos livros de autores reformados. Essa, então, é a apresentação que nós estamos fazendo do nosso curso. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado com o conhecimento que nós vamos oferecer e, com a graça de Deus, nós vamos aprender a ler a Bíblia melhor, para conhecer mais o nosso Deus, seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Vejo você nas aulas. Um grande abraço.